Deus ele tem para nós nessa noite, nesses pequenos minutos que nos restam. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Fala, estrutura do templo. Pode melhorar? Estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso de número 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Verso de número 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amados irmãos, estamos diante de uma palavra que por pouquíssimas vezes nós temos visto nesses últimos dias, que nós andamos de um lado para o outro, visitamos aqui, visitamos ali, palavras que nos direcionam, nos faz pensar a respeito do reino, a respeito da nossa vida em particular e a respeito do céu. Estamos acostumados, sim, em dias após dias, vermos pessoas, em pregarmos que você vai subir parede, que você vai passar por cima, que você vai puxar tapete, que você vai conquistar. Passam-se dias, passam-se meses, passam-se anos e a gente não vê absolutamente nada acontecer em nossa vida. Sim ou não? Mas nesta noite, irmãos, sou impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a trazermos uma reflexão, a trazermos uma palavra que vai nos fazer pensar, não durante hoje, mas durante toda essa semana que vamos percorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos aqui no verso de número 1, quando diz que Jesus ele estava saindo do templo, me faz pensar que ele estava automaticamente dentro. Alguém que vai sair só pode estar dentro de algum ambiente. E quando fala que Jesus ele estava saindo, ele é cercado por alguns dos seus discípulos. Mais à frente eu vou falar quem são esses discípulos. E Jesus ele é indagado. Chamam a atenção de Jesus como que se parecesse que Jesus ele não conhecia o local onde que Jesus está. Abra um parênteses nessa noite. Você pode ficar tranquilo que nós como igreja, eu e você, não essas quatro paredes, eu e você, Deus ele só vai entrar no seu templo se você der permissão para ele entrar. Jesus ele estava saindo de um templo onde Joséfo, baseado nessa Bíblia que eu uso nesta noite, Deike, ele diz que aquele templo ele tinha por nome Herodes, e ele faz várias colocações para esse templo, pela beleza, pela formosura, pelas pedras brancas de mármore que foi feito aquele templo. E era um templo que todos que passavam por ali ficavam admirados. Não era um templo, era o templo. Não era uma casa, era a casa. Eu, como templo do Espírito Santo de Deus, por vezes onde eu e você passa,
Por vezes onde eu e você às vezes caminha, nós chamamos atenção, não é porque somos bonitas, estamos com o cabelo escovado, bem arrumado, sapatinho de brilho, assim, sabe, invernizado, mostrando para algumas pessoas quem nós somos pelas vestes, não. Deus, Ele está nos revelando pela sua palavra, que por onde eu e você, templo do Senhor, nós passarmos, algumas pessoas vão nos olhar com olhar crítico, outros vão nos olhar falando igual aquela mulher que chamou seu marido. Sabe quem está passando por aí, ó? Na frente da minha casa é um santo homem de Deus. Quando foi chamada a atenção da pessoa de Jesus Cristo para aquele templo, achando eles que aquilo ali era uma rotina de Jesus, eles observavam toda a estrutura, não interna do templo, mas a parte externa do templo. Como aquele templo foi erguido, chamou a atenção dos discípulos, a parte de engenharia, a parte de arquitetura, a parte toda ornamentada que estava na parte exterior do templo. E eles chamam a atenção. É engraçado, é muito interessante observar que no livro de Mateus eles vão falar estrutura do templo. No livro de Marcos 13:1, mestre, olha que pedras, olha que edifícios. No livro de Lucas, capítulo 21, eles vão falar como estava ornado de formosas pedras e de dádivas, coisas que chamam a atenção do homem, o templo que outrora estava erguido. Mas o que estava perturbando em vossas mentes, em seu coração, era exatamente como o templo, daquela estrutura, daquela capacidade, ia ser desmoronado, ia ser jogado terra abaixo. Toda aquela obra que anos e anos fora colocada em pé, daqui a pouco elas iriam ser destruídas. Falei aqui exatamente, eu não vou entrar nos pormenores, que Joséfo ele aponta para esse texto, mas nos diz que aponta sim esse texto para o livro de Miqueias, capítulo de número 3, verso de número 12, que Deus ele vai falar na sua palavra, que diz: portanto, por causa de vós, essa palavra estava se referindo ao povo de Israel, ao judeu, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará como um montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de bosque. Primeiro ponto que nós observamos dessa palavra, concernente a toda aquela estrutura, todo aquele amparato, é bom a gente prestar bastante atenção, que Jesus, quando ele começa a desenvolver esta palavra ali com seus discípulos, ele estava apontando, não para mim, não para você, gentios, não para nós, que pós os judeus, que não valorizaram Jesus como rei, como filho de Deus, Jesus ele estava apontando para hoje aquela estrutura, outrora, tinham que receber Jesus como seu rei, como rei dos reis e senhor dos senhores, assim como eles colocaram ali aquela faixa em cima ali da cruz de Cristo por zombaria, não homenageando Cristo, e sim por zombaria. Então Jesus, essa palavra, ela está direcionada literalmente para os judeus. Mas eu quero que os irmãos prestem bem atenção, não fiquem apavorados mediante essa palavra. Eu vim pelo caminho e estava relampeando, estava chovendo, e a minha sobrinha me perguntou: tio, qual a palavra que o senhor vai pregar hoje? Olha, minha filha, eu vou falar sobre a volta de Jesus. Logo hoje, tio, olha como é que o tempo está. E se faltar luz? Oh, glória! Oh, glória a Deus, aleluia. Mas fique tranquilo, irmãos. A única coisa que eu quero, que eu gostaria, pelo Espírito Santo de Deus, que você entendesse, é que Deus ele quer trocar ideia com você concernente à sua vida.
concernente o seu particular como templo do Espírito Santo de Deus. A nossa irmã missionária que nos antecedeu com a sua palavra, fique tranquilo, irmã, que ela falou, para você ficar tranquilo que o Deus que é, lembrando do seu passado errôneo, de pecado, Ele hoje te traz à tona a tua lembrança, algo que você cometeu, algo que o diabo está fazendo com que você se sinta acusado, não digno de estar aqui na noite desse dia. Mas eu, no nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer também, que o mesmo que o fez você cair, errar, Ele hoje vai ver que você vai ficar bonitinho, de cabeça erguida, porque sobre a tua vida, você vai ser banhado no sangue de Jesus Cristo. O único que tem poder de perdoar o teu pecado se chama sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quando entra em nossa vida, Ele nos banha e nos purifica de todo pecado. Ainda que alguém por infelicidade tenha posto no Face, tenha posto aí, sabe, nas internet da vida, acusações contra você, querendo, sabe, menosprezar a tua vida de servo, de comprado, lavado no sangue de Cristo. Eu quero te dizer que hoje, você vai tomar um banho de sangue, e vai mostrar para o teu adversário que quem te comprou não foi pastor, não foi líder, não foi homem nenhum, mas foi o homem das mãos furadas, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós observamos essas questões de templo, essas questões que os judeus, essa palavra Deus, Jesus, ele estava se referindo naquela troca de ideia com ele. É interessante que Jesus agora, nessa caminhada de sair do templo afora, ele vai para o Monte das Oliveiras. Eu fiquei, por que Jesus ele vai caminhar para o Monte das Oliveiras? Até então, a conversa, a troca de ideia, estava se referindo ao templo, à casa do Senhor. Do alto do Monte das Oliveiras, a visualização, o poder de observar tudo embaixo, era melhor. Um bom soldado, uma boa pessoa que está numa situação de combate, para que ele possa observar inimigos, para que ele possa observar melhor o território que está em sua volta, ele não fica na mesma posição que o seu inimigo está. Pelo contrário, ele vai buscar alguma posição, local de destaque, local mais alto, para que ele possa visualizar o que está em sua volta, para que ele não possa ser pego de surpresa. Jesus, quando ele vai ao alto, vai ali os seus discípulos com ele. Os seus discípulos ali começam a mostrar, começam a observar, e Deus ele começa a desenrolar uma conversa para com os discípulos. A destruição será tão forte que foi comparada como o arado. O arado ele ia passar ali naquele lugar com o poder de destruir absolutamente tudo. Arado é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que ele tem como base trabalhar na terra, e tudo que ele vai passando, ele vai destruindo. Ele vai destruindo, ele vai colocando em seus devido lugar. Aparentemente não tem formosura quando o arado ele começa a passar, sabe? É uma ferramenta agrícola usada exatamente para o preparo da terra. Aí é onde que Jesus ele vai falar em uma de suas palavras que a semente caiu em vários lugares, não é verdade? Entre espinhos, entre pedregais, e até alcançar uma terra boa para que ali pudesse crescer e dar seus frutos. Amém, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele me fala exatamente isso, irmãos, que o arado ia passar ali na terra, nós começamos a pensar, nós somos templo do Senhor Jesus, e é bom entender que, nós que pregamos a palavra do Senhor, você que louva, você que faz a obra missionária do Senhor Jesus, em diversas situações da nossa vida, parece que nós estamos passando por essa situação do arado. É o preparo da terra em nossa vida. Existe um momento que nós estamos ali, cheio da unção, da graça de Deus, buscando, é jejum, é monte, mas monte é madrugada, e parece que quanto mais a gente busca, nós estamos passando na tritura de Deus, nós estamos, parece que vem ali aquele trator, aquele instrumento, e começa a mexer na terra, e começa a cavar a terra, porque a terra da nossa vida, quando ela tem pedra, não tem como a semente crescer. Ei, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, a unção de Deus está na tua vida, sim, ponto final, isso é fato, mas eu quero te dizer, ainda que você tenha a chamada de Deus para ser profeta na terra, mas tem coisas que não está aparente, está oculto na tua vida, que precisa, Wellington, ser removido. Serginho, como é que vai ser removido? É o arado de Deus que vai passar na nossa vida, para começar a tirar aquilo que não louva o nome do Eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como assim, Serginho? Eu ainda não entendi. Tudo aquilo que faz você crescer muito e não deixa Deus crescer, tem arado de Deus aí para você. Tudo aquilo que tira o foco de Jesus e começa a ofuscar você, para você estar ali preso, agarrado no outdoor, ei, tem arado de Deus para a sua vida. Quando você começa a louvar, achar que você agora é a voz do momento, ei, tem arado de Deus para você. É bom nós entendermos que quando Deus exalta, Ele permanece a nossa vida no altar e aonde que Ele coloca. Mas quando eu começo a me intitular como tal, o tempo do arado vem e leva tempo para passar. Quantos profetas de Deus tem aqui? Quantos profetas de Deus tem aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Não fica apavorado por este momento que você está passando, não. É um momento, ele vai passar. Ele vai passar. Quando este momento do arado, é o momento do arado, ele começa a mexer no íntimo de você, começa a aparecer doença de onde que não tem, começa a aparecer, as coisas estavam indo muito bem, nada estava, assim, te incomodando. Do nada, começa a ter levante. Do nada, aparentemente para a tua visão, as pessoas que mais estavam ladeado com você, dizendo assim, pode contar comigo, não estão mais, começaram a fechar a porta para você. É exatamente o momento do arado de Deus na sua vida. Mas não vamos nos prender aqui não. Vamos mais adiante. O verso de número 3, ele vai falar do monte. Nós comunicamos a respeito disso. É interessante que especifica quem é que estava no monte. Quais eram aqueles que se destacaram para estar no monte do Senhor, com o Senhor Jesus, para a observação do templo? Quem são eles? Está registrado aqui no livro de Marcos, capítulo de número 13, verso de número 3. Pedro, Tiago, João e André. 4 pessoas apenas. 4 pessoas apenas. Se você começar a parar para estudar a vida dessas 4 pessoas,
vocês vão começar a observar que eram pessoas que todo o momento da vida de Jesus aqui na face da terra, eles sempre estavam ladeados com o Mestre. Eu quero só levantar dois aqui para chamar a atenção de nós nessa noite. Pedro era aquela pessoa igual a mim, igualzinho a você. Hoje estamos, sabe, no momento de glória. Daqui a pouco estamos querendo dar soco na cara de um. Pedro era aquela pessoa que no mesmo momento que ela estava ali, na vida de unção, não podia jamais passar na frente dele, que ele puxava a espada e começava a cortar a orelha de um. Ele era aquele que tinha uma vida, sabe, de oscilação de fé. Nós somos assim. Nós somos assim. Eu e você, a gente é assim. Como assim, Serginho? Quando acabar o culto, quando você sair daqui e ir para casa, espera alguém passar na sua frente, entrar na tua frente e dar uma freada. Você que é motorista. Glória a Deus. Aleluia. É mais ou menos assim, irmãos. Às vezes somos muito crentes, quando estamos aqui na casa do Senhor, quando colocamos uma roupinha, Serginho é o pregador, oh que maravilha, sabe, hoje eu vou buscar, hoje eu vou andar de joelho, para que Deus ele fale, ele me revele. Mas ei crente, em nome do Senhor Jesus, o que Deus ele está nos revelando nessa noite, é para que nós venhamos ser o que somos aqui. E lá fora, o que Deus ele nos revela nessa noite é que o que eu e você venhamos ser aqui dentro do templo, sejamos lá da faculdade, ali no pátio, sabe, da faculdade, onde não tem pastor, onde não tem líder Jefferson, onde não tem você que canta, que prega, mas lá tem o Espírito de Deus que está com a butuca de olhos voltado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Me perdoa nessa noite o que eu vou falar, mas por mim, põe na minha conta, em nome do Senhor Jesus. Quer ver alguém embravecer contigo? E eu sou crente, Jefferson. Eu ensaiei, quem toca sou eu. Chega a noite, eu não vou tocar, a guitarra é minha. Eu comprei com meu dinheiro. Quem vai tocar sou eu. Graças a Deus que deu um glória. Graças a Deus. Meu irmão, estamos na casa do Senhor Jesus, não por fantasia. Exatamente hoje, no dia de hoje, tem pessoas aqui que passaram a semana atribuladíssima, entraram por essas portas para ouvir apenas um louvor, para que apenas receber de você um aperto de mão e dizer para ele: você tem um valor enorme por estar aqui na casa de Deus. Tem pessoas que passou a semana atribuladíssima, porque não teve um reconhecimento de pai, de mãe, de marido e de mulher, e estão aqui nessa noite, buscando a última esperança na pessoa de Jesus Cristo. Eu te digo nessa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos descer do pedestal que eu e você achamos que nós somos bambambam, achamos que nós somos alguma coisa. Quem é o que é nessa lei? E está o Espírito Santo de Deus, e a finalidade dele aqui neste lugar é passar o arado na terra e arrumar tudo aquilo que está destruído. Quando eu olho aqui para a nave da igreja, está tudo muito lindo, mas em nome do Senhor Jesus, não está nada lindo. Não convivo com o pastor dessa igreja, pouquíssimas vezes nós nos falamos por telefone. Mas em nome do Senhor Jesus, você quer ter uma vida no altar de Deus?
Você quer ter uma vida santa para a glorificação do nome daquele que é todo poderoso. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, para de ficar guerreando, para de ficar se lastimando, para de ficar nessa fofocaiada, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Lá sai o que levai o relevarás. Alabacando réu e que levas. Oblevado que biaçu e o réu e rebinai o elevarás. Deus, Ele não está preocupado, meu irmão, se você louva, se você adora, se você quer ou não adorar o nome dele. Fica tranquilo, ainda que você esteja aqui para passar tempo, porque não tem dinheiro para ir para o shopping, sabe? Só de onda eu vou ali em Paula Lopes. Perdeu tempo, a tua adoração não está passando desse teto. E fica bem tranquilo, lá no céu, ladeado com a pessoa de Deus e Jesus, está assim, ó. Anjos, arcanjos, serafins, querubins, adorando a pessoa de Deus. Querendo ou não você, Jesus, Ele está recebendo a glória que é devida. Aleluia. Eu encerro aqui, irmãos. 3 perguntas os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. E Jesus de pronto respondeu a eles. 3 perguntas. A primeira: quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Capítulo de número 21 de Lucas, verso de número 12. Ao começar a perseguição. Escuta, meus irmãos. Toda essa questão que nós estamos vivenciando na face da terra, aqui na nossa redondeza, sabe? Tudo isso que a mídia foca para mim e você, dizendo que pai está matando filho, filho está matando pai. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele já sabia disso. Toda essa situação de que crente morre esfaqueado de carro, sabe, acidente de carro, crente morreu de bala perdida, você em nome de Jesus pode ficar tranquilo. Quando eu me refiro a esse tipo de coisa, eu gosto de me referir-me a mim mesmo, pelo fato de você não ficar apavorado. Talvez eu saia daqui, eu não consiga chegar na minha casa. Eu não sei quando Jesus virá me buscar. O que me importa é eu estar tranquilo para herdar as mansões celestiais. E para Deus não importa como nós seremos mortos. O que importa é como está a nossa alma e o nosso espírito diante dele. Jesus, quando vai acontecer isso? Jesus, parafraseando, ele estava falando assim: tudo o que está acontecendo hoje vai se multiplicar por muito mais. Quando vocês começarem a observar isso, ainda não é o fim, é só o começo. É só o começo, sabe? Simplesmente pai não vai matar filho. O pai literalmente vai esquartejar o seu filho. Simplesmente eles não vão, sabe? Deu um tiro. Não. A questão de Satanás, a princípio, é barbarizar para chocar a mim e chocar você. Eu te convido nessa noite a pensar, irmãos, o que nós estamos fazendo na casa de Deus. O que nós estamos fazendo no altar do Eterno? Segundo, a pergunta que ele me faz: quando vai começar? Segundo, qual o sinal da sua vinda? Guerra, desentendimento, escândalos, diminuição de amor, falsos cristos, falsos profetas e etc. Mateus 24, do 6 ao verso de número 12.
Tudo isso está acontecendo em nosso meio, irmãos. E para não bastar, ainda tem aqueles profetas de púlpito que mandam você ficar de pé e fala: olha, eu estou vendo na tua vida hoje uma porta aberta, quando essa porta nunca vai abrir. Por que, Serginho? Porque quem falou não foi Deus. Ao verso de... Nós estamos lidando com pessoas, irmão, na casa do Senhor, doentes, não da matéria, não da carne, doentes, sabe, é do espírito, doente da alma, porque está falando que tem profeta, que tem profecia, mas cadê, irmão José, que se cumpre aquilo que se foi falado? Deus está falando nessa noite, sim ou não? A palavra de Deus, Ele está te incomodando nessa noite, sim ou não? Eu te convido nessa noite, em nome do Senhor Jesus, procura o profeta, aqui dentro da palavra de Deus, procura a profecia aqui na palavra de Deus, ela vai te orientar todos os momentos, em todos os passos da sua vida. Eu não estou falando que nessa igreja não tem profeta, eu estou me referindo a falsos profetas, aqueles que se dizem ser e não são. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro e último: qual o sinal do fim do mundo? Essa palavra final é uma palavra que vem do grego aion, final, que significa era, um período de tempo. Esse final, ela vai nos dizer, vai nos esclarecer que esse final é um período de tempo. Tem o dia? Não. Tem a hora? Não. Só houve o começo. O fim está por conta de Deus, está na mão dele, mas vai chegar o fim. Eu quero te tranquilizar agora, em meio a tudo isso que eu falei. Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei que todos que estão aqui têm promessa de Deus. Eu sei disso. Eu sei que você entrou por essas portas nessa noite, não foi por tua vontade, não foi porque você quis. Eu sei ainda mais que quem te impulsionou a estar aqui, sentadinho, ouvindo esta palavra, literalmente foi a pessoa bendita de Jesus Cristo. Sabe para quê? Para melhorarmos a nossa vida de cristandade na casa do Senhor. O grande problema do passado eram os religiosos. O grande problema lá atrás daqueles que andavam com Jesus era exatamente os publicanos. Quem era, Serginho? Os cobradores de impostos. E ainda tem mais, os fariseus. Serginho, quem era? Os fariseus. Então somente aqueles que estudavam a palavra de Deus para pegar falha em Jesus em alguma coisa. Tem, Serginho, pessoas desse tipo em nosso meio. Confirmam com todas as letras que sim. Mas eu te digo nessa noite, não estou aqui para pregar para o público crítico, mas sim estou aqui por permissão do Eterno, porque se Ele não quisesse que eu pregasse nessa noite, Ele mesmo impediria que eu subisse a essa tribuna para pregar a palavra de Deus. Mas o que me impulsiona a pregar a palavra de Deus é para que a gente venha voltar a olhar para trás, olhar onde nós caímos, porque o Deus que está conosco. O Deus que faz está aqui neste lugar. Quem tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Onde está a primeira vida para Jesus? Onde está a primeira pessoa que até hoje está em cima do muro, achando que na verdade não é. Deus simplesmente está mostrando para você que quem é Ele, e o Deus que é, o Deus que era, o Deus que há de vir, Ele está aqui por você, para você, porque Ele quer você. Onde está a primeira vida para Jesus nessa noite? Aquela pessoa que queira entender que só Jesus muda a história de vida, onde que está? Tem alguém aqui para Jesus? Levanta a sua mão.
Vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que preparou o domingo, o dia dele para você. O dia do Senhor para a sua vida não é o domingo, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, mas o dia que Deus preparou para este casal foi hoje, o dia de domingo, para mostrar que Deus, ele é o Deus que faz, ele é, e ele está aqui. Por gentileza, por permissão do nosso pastor, se coloquemos de pé, irmãos. Dois templos de Deus aqui, aceitando Jesus. Isso é Deus que faz, irmãos. O Espírito Santo de Deus olhou para o coração deles. Isso quem faz é a pessoa bendita do Espírito Santo. Eu louvo a Deus, pastor, por esta oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa a cada dia falar melhor ao seu coração.